E aí galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Game Shark aqui na Loading, a casa dos games. Lucas Arras, como você vai nesta segunda-feira, que é falsa segunda-feira pra gente, porque a gente não grava esse programa numa segunda-feira? Não estraga a ilusão, Bruna Penilhas, mas eu estou ótimo, feliz de estar mais uma semana aqui com vocês e com o pessoal de casa. Muito legal. Olha, hoje você veio pra cá pra falar de um assunto diferenciado. A gente vai falar do Apple Arcade. É o serviço de jogos por assinatura da Apple que oferece acesso ilimitado a um catálogo de games para celular. E esse catálogo é constantemente atualizado com clássicos e até exclusivos para a plataforma. O serviço funciona mais ou menos como o Xbox Game Pass, que a gente já conhece muito bem, só que ele é um serviço exclusivo para aparelhos da Apple com o iOS versão 13 instalado ou superior. É um serviço que não é muito conhecido ainda aqui no Brasil, né? Tem 2 anos de existência, mas é um catálogo que possui atualmente 180 jogos, Bru. E aí tem jogos clássicos, jogos pra gente adivinhar rapidamente músicas como é o Song Pop e cortar frutas com o dedo, Fruit Ninja, que eu mesmo joguei muito antigamente, tá lá disponível no Apple Arcade. A assinatura custa R$ 9,90 por mês e a principal diferença do serviço, de você de repente baixar um jogo gratuito na loja normal, é que pelo Apple Arcade os jogos eles não oferecem nenhum tipo de venda dentro dos aplicativos e não tem nenhum anúncio também. Então você tem aí uma experiência mais premium jogando, né? Já que a experiência mobile geralmente é cheia de propaganda e tudo mais. Nossa senhora, já não basta as propagandas de uma certa plataforma de vídeos, o pé faz assim, que já saiu inclusive, mas enfim. Apesar desse valor super bacana de assinatura, um preço competitivo, quando a gente fala de serviço de streaming como Netflix e Spotify, o Apple Arcade não é exatamente acessível. Isso porque você só pode jogar em um aparelho da Apple, como o iPhone, o iPad, iPod Touch, o Mac e no próprio Apple TV. O aparelho mais barato que aceita o iOS 13 é o iPhone SE, vendido ao preço sugerido de R$ 3.699 no site oficial da empresa. Só para vocês terem uma ideia, esse preço é maior do que o novo Xbox Series S, que está ali na faixa abaixo dos R$ 3.000, inclusive, e do Nintendo Switch, que também está abaixo dos R$ 3.000. Então, se você não tem um produto Apple, o Apple Arcade acaba tendo uma barreira de entrada muito maior do que só a assinatura de R$ 9,90. Apple aqui no Brasil é um produto extremamente elitista, não tem jeito. É complicado, né, Bru? Mas a intenção da empresa com o Apple Arcade era tentar unificar a biblioteca tanto de PC como de celulares, né? O jogo que você jogava no celular estava lá no PC e vice-versa. E oferecendo títulos que também rodassem muito bem a palma da sua mão, com essa roupagem mais premium e de jogo AAA, né? O serviço ele foi apresentado lá em 2019 e a Apple já apostava nele como o futuro dos jogos, né? O futuro da indústria dos jogos. Agora é importante pontuar uma coisa aqui. O Apple Arcade ele não é um serviço de streaming, ou seja, jogar os jogos por esse serviço, você precisa baixá-los, eles ficam armazenados dentro da sua biblioteca. Mais ou menos como funciona o Game Pass, né? Sim, e quase 2 anos depois do lançamento do serviço, a Apple continua expandindo o Apple Arcade. A empresa agora está apostando em trazer títulos muito conhecidos de outras plataformas. E dessa forma você tem acesso com a assinatura a games que também estão disponíveis no PC, no Switch e até no PlayStation 5 e no Xbox Series X. Lucas, você passou os últimos dias testando o Apple Arcade, né? Como é que foi a experiência? O que você achou da biblioteca de jogos? Eu nunca tinha entrado, nunca tinha visto o Apple Arcade e me surpreendeu positivamente, Bru. A gente logo quando entra vê jogos categorizados, né? Vários grupos de jogos. E aí são categorias muito interessantes. Tem jogos para você jogar em 5 minutos, jogos de narrativa imersiva. Recentemente eles adicionaram 2 novas categorias que são os Timeless Classics. São aqueles jogos clássicos como Sudoku, xadrez e paciência. E também tem o Apple Store Greats, que é uma coletânea com versões sem propagandas de jogos que a gente já conhece há muito tempo e provavelmente já jogou, viu alguém jogando ao longo dos tempos, como é o caso do Mini Metro, o Trees e o Hands.
E como você falou, Bru, tem títulos que a gente conhece até de outras plataformas. E aí eu tô falando de outros consoles, né? O exemplo que mais me chamou a atenção, que tá no catálogo, é o The Pathless, o jogo de ritmo em que você é um arqueiro, que tem uma companheira águia e tal. Pra quem não lembra, esse jogo ele foi apresentado como título de lançamento do PlayStation 5. Ele tá no Play 5 e também tá no Apple Arcade. Um jogo muito bonito, inclusive. E atualmente o game mais famoso na plataforma, na verdade, é um port. O NBA 2K, o jogo de basquete que está disponível para nova geração de consoles e para PC também, tem uma versão mobile no serviço da Apple que mantém toda a estrutura básica com partidas online, modo carreira, com personalização de personagens e também gráficos excelentes. Os controles eles foram adaptados para tela sensível ao toque do celular, mas se você quiser dá para jogar com um controle normalmente. Isso porque o Apple Arcade e as versões mais recentes do sistema iOS são compatíveis com controles sem fio, incluindo o DualShock 4 do PlayStation e o controle do Xbox One. E ainda, Lucas, tem o Sonic Racing, que é o jogo de corrida com personagens da franquia da Sega, e também o Alba, a Wildlife Adventure, que é um game indie incrível que também está disponível para a nova geração do PlayStation 5 e do Xbox Series X e S. Acho que tem mais 2 ports que a gente pode citar que me impressionaram muito quando eu vi, que é o Oceanhorn 2. Ele é um jogo completamente inspirado em Breath of the Wild, muito bonito, chega até a impressionar ele rodar ali nos celulares. E um jogo que eu queria jogar muito no PlayStation, mas estava muito caro na PS Store, que é o jogo do Samurai Jack. E ele foi lançado ano passado. Eu aproveitei que ele estava no catálogo do Apple Arcade e joguei, conferi. Gostei, não era um jogo que eu compraria, mas estava lá, acabei aproveitando. Mas, Bru, além desses games portados de outros consoles, o Apple Arcade também tem seus jogos que estrearam nele e só depois foram para os consoles, o que eu acho que é um caso mais curioso ainda, né? O exemplo mais conhecido talvez seja o Sayonara Wild Hearts, que é um título que estreou junto com a plataforma lá em 2019 e já estreou chamando a atenção, né? Ele tem aquele visual todo lindo, de neon, e você controla uma mulher que ela tenta salvar o mundo de cima da sua motocicleta. É um jogo muito estiloso e muito curioso. Mas, Bru, acho também que é legal a gente citar que o Apple Arcade tem seus próprios exclusivos. Afinal de contas, do que seria uma plataforma sem os seus jogos exclusivos, né? E assim a Apple tem apostado desde o lançamento do serviço lá em 2019. Em 2021 a gente foi presenteado com um exclusivo que é o Fantasian. Ele, pra quem ainda não conhece, é um RPG japonês do criador de Final Fantasy, o Hironobu Sakaguchi. E assim, é um jogo que inspira totalmente Final Fantasy VII, que é uma ótima referência, né, Bru? A narrativa começa em um reino governado por máquinas que se equilibra entre ordem e caos. Os jogadores vão assumir o papel do protagonista Léo, que acorda sem suas memórias e deve descobrir o que aconteceu. E além do Sakaguchi, Fantasian conta com a trilha sonora de Nobuo Uematsu, que é o compositor de Final Fantasy. Que time incrível! Quando esse jogo foi anunciado, todo mundo ficou impressionado, né? Eles tiveram a estratégia que eles vão lançar esse jogo por capítulos, né? Então o final... Eu joguei ele, bro, e o final é assim, um negócio que deixa em aberto, que dá muita curiosidade. Mas algo que me impressionou bastante jogando é a simplicidade dele. Eu tenho um problema com RPG japonês, que às vezes eles são meio complexos, né? Mas em Fantasian, tudo se resolve em até 2 cliques, o que é muito legal. Então você abre baús, você caminha, você luta com no máximo 2 cliques na tela. E isso não faz o jogo ser simplista, muito pelo contrário. Ele tem um modo de batalha que é novo e muito criativo, em que você tem que direcionar o ataque dos seus personagens com o dedo. Então você meio que escolhe onde o ataque vai acertar e quantos inimigos ele vai acertar ao mesmo tempo. Mas não só de Fantasian vive o catálogo de exclusivos do Apple Arcade esse ano, porque a gente conheceu agora em abril um jogo da Platinum Games, que é a criadora de nada mais, nada menos do que a franquia Bayonetta. Eles lançaram World of Demons, que é um hack slash, como a Platinum Games faz, né? E nesse jogo você controla um samurai que tá numa luta contra yokais, que são esses demônios do folclore japonês. Mais uma vez aí um game explorando esse lado e trazendo yokais depois de
que a gente teve Nioh 2 recentemente, mas é aí nos consoles. Então é legal ver um game explorando essa temática no celular. E o gameplay de World of Demons tem duas ações básicas. Um comando para atacar os yokais e outro de defesa, que faz o samurai desviar das investidas quando apertado no momento exato dos ataques. O game tem um visual muito colorido, com ataques cheios de detalhes que lembram bastante traços de pinturas japonesas. Quem jogou Okami e inclusive acompanhou o Game Shark de Okami vai reconhecer e encontrar algumas semelhanças no estilo artístico de World of Demons. Lucas, quais outros exclusivos do Apple Arcade você destaca aqui no Game Shark? Bru, tem um muito interessante que não é exatamente exclusivo, ele é um exclusivo temporário, né? Ele foi lançado na plataforma e depois ganhou um caminho para outras plataformas. Ele se chama Exit the Gungeon. E ele é um spin-off de Enter the Gungeon, que é um dungeon crawler muito legal, muito divertido, publicado pela Devolver. Dessa vez, em Exit the Gungeon, a gente joga num elevador, né? Em vez de ser numa caverna. E é interessante porque então a escala, os cenários ficam menores, então tudo fica muito melhor no celular, né? Ele é chamado até de Dungeon Climber, né? Que é como se fosse fazendo referência ao elevador que a gente joga. É um título muito interessante. Eu também destaco a parceria da Apple com a Lego House, que publicou 2 jogos exclusivos no Apple Arcade. A gente tem o Lego Builder's Journey, que é um jogo de construir coisas com Lego, super simples, mas muito divertido. E o Lego Browse, que é um jogo em que você é um guerreiro de Lego que tem que destruir outros Legos. É simples, mas é, maravilhoso. Games de Lego sempre entregam muita diversão, né? Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas fica por aqui porque daqui a pouco o Game Shark volta para falar mais sobre Apple Arcade. Segundo bloco do Game Shark de hoje começando e continuando o nosso papo do Apple Arcade. Assim como em consoles, os jogos do serviço da Apple têm suporte para recursos online e sociais. O serviço permite que você acumule conquistas, como acontece com os troféus do PlayStation 4 e do PlayStation 5, por meio do Game Center. Esse recurso ele cria uma tabela de classificação com as suas pontuações nos games e compara com a de outros amigos. Você pode armazenar os saves do Apple Arcade na nuvem por meio do iCloud, ajudando assim a gerenciar o espaço do seu celular ou do seu aparelho. Vale a pena assinar o Apple Arcade, Lucas? Então, Bru, testei uma semana e assim, o que eu tenho pra dizer é que a princípio vale, porque você tem muitos jogos em que se você fosse comprar eles separadamente, obviamente daria muito mais do que R$ 9,90, que é o preço mensal do serviço, né? Mas eu acho que vale a pena a gente pontuar outras coisas também para quem tá pensando em assinar o Apple Arcade. Eu testei ele no iPhone XR de 64 GB. E assim, apesar de todos os jogos rodarem muito bem, eu tive um problema muito sério com espaço. Eu não consegui instalar mais de 2 jogos, por exemplo. E mesmo assim, para instalar esses 2 jogos, foi meio que uma luta, que eu tive que excluir foto, excluir vídeo. Isso porque o serviço ele exige que você baixe todos os jogos completamente, e os jogos, como tem gráficos muito bons, eles são muito pesados, né? Então são jogos de 4, 8 até 12 gigabytes. Então assim, eita. É meio complicado, são coisas que devem fazer você pensar, mas de uma maneira geral é uma experiência que pra mim valeu a pena. Tem muitos jogos legais que eu não joguei nos consoles, mas consegui experimentar no Apple Arcade. Eu queria muito poder testar o serviço. Se eu tivesse algum dispositivo Apple, eu provavelmente assinaria, porque é um preço muito convidativo pelo que o catálogo oferece. São muitos games e são games bons, não é uma seleção qualquer ali, né? Então acho que é uma grande economia. E aí depende também muito dos seus hábitos com os celulares. Se você joga muito game mobile e gosta de testar games mobile de diferentes gêneros, definitivamente é um serviço que valeria a pena. Mas como não tenho um dispositivo Apple, não pretendo ter tão cedo, vida que segue. Mas Lucas, eu fiquei sabendo que tem games brasileiros exclusivos do Apple Arcade, né? O serviço ele tem um formulário no site para desenvolvedores que querem lançar projetos como exclusivos para a plataforma, que é bem legal. A Apple diz que busca experiências que podem revolucionar o
conceito de videogame. E essa iniciativa atraiu alguns estúdios do Brasil e você, Lucas, preparou uma reportagem para contar quais são esses jogos brasileiros que estão no Apple Arcade e como que eles foram parar lá. Bora conferir. O Apple Arcade é lar para grandes jogos de grandes estúdios como a Platinum Games. O serviço também recebeu exclusivos feitos aqui, no Brasil, que nada perdem para esses títulos mais tradicionais que estão na plataforma. Um exemplo de game brasileiro exclusivo de Apple Arcade é Wonderbox, da Quiris Game, que vocês devem conhecer pelo sucesso de Horizon Chase. Em Wonderbox, você se junta a amigos para criar e compartilhar suas próprias aventuras. Todas elas são inspiradas em dioramas, que são espécies de maquetes. O serviço da Apple ainda tem outros jogos brasileiros exclusivos, como o Slash Quest, que com todas as suas cores e seu frenesi, conquistou uma indicação no prêmio de melhor jogo do Brasil na edição desse ano do Big Festival. O diretor criativo do game, André Rodrigues, explicou que Slash Quest subverte a jornada do herói e é isso que faz o jogo tão especial. Então o que acontece? O Slash Quest é um jogo em que você joga como uma espada falante super poderosa, sendo levado até o seu próprio castelo não por um cavaleiro super poderoso ou cheio de habilidades, mas sim por um pastorzinho humilde que calhou de achar a espada jogada no meio de um matagal. André, os controles e a espada são propositalmente desengonçados, o que funciona muito bem no celular. Como é que vocês chegaram até essa mecânica? E todo o controle do jogo, o gameplay, ele é super esquisitinho, intencionalmente também, para te passar essa sensação, né, de ter um objeto super poderoso em mãos, que é uma espada real, que fala, que cresce conforme ela mata os inimigos, mas você mesmo não tem as habilidades necessárias a princípio para controlar ela, assim, você vai adquirindo isso com o tempo. Outro game que representa nosso país no Apple Arcade é The Legend of Skyfish 2, título inspirado em The Legend of Zelda. Diretor criativo do estúdio responsável por esse jogo, a Mother Gaia, o Bruno Toledo conversou com a gente e explicou como o jogo chegou até o Apple Arcade. A ideia, a princípio, seria fazer um projeto para multiplataforma e pago, né? Então ele já estava meio que... ele tinha um escopo já definido e tudo mais. Mas com a gente fechando o contrato com a Apple, para a gente ia ser interessante também, porque como a gente já estava há um ano, mais ou menos, trabalhando no Skyfish, a gente precisava fechar o projeto em algum momento, né? E com essa parceria com a Apple, a gente conseguiria trabalhar um pouquinho mais nele e dar um retoque, dar um polimento bem maior. E a Mother Gaia agora trabalha em outro game que promete misturar investigação no ar com elementos da literatura brasileira. Olha que curioso. Vamos ver o que o Bruno adiantou desse título pra gente. Convidar o pessoal a conhecer o Legend of Skyfish 2, disponível para Apple Arcade. Quem puder jogar, espero que vocês curtam, né? Que é um jogo de aventura inusitado em que a personagem principal usa uma varinha de pesca como arma e as mecânicas são baseadas nisso, então você consegue puxar inimigo, ser puxada, tem boss fight, vários puzzles, então ele é bem divertido em breve, né? Então esse ano vão ter várias atualizações até o final do ano, juntamente com as atualizações que estamos trabalhando no Slash Quest. E em breve a Mother Gaia dá para anunciar um projeto novo também, que é um jogo de investigação no ar com personagens baseados num autor famoso brasileiro. Então a gente ainda não tem nada apresentável, mas nos próximos meses a gente apresenta alguma coisa para vocês. Para quem curtiu o papo, eu convido vocês a procurarem na Apple Arcade Slash Quest, é o jogo do qual a gente falou, ou se quiser procurar em português, tem também Jornada Fiada, é o nome que demos, traduzido para o nosso português brasileiro. Aproveitem, tá lá no Apple Arcade, quem ainda não tem Apple Arcade, não tem assinatura, é facinho de fazer um mês de teste de graça e experimentar os jogos. Comecem pelo Slash Quest, depois joguem Skyfish 2.
E aí, ficou curioso para conhecer esses jogos brasileiros do Apple Arcade? Comenta comigo usando a hashtag GameShark nas redes sociais, enquanto eu vou indo, porque eu tenho muito jogo para jogar ainda, viu? Um beijo e até mais! Lucas, o Apple Arcade é apenas um dos serviços do gênero que vem surgindo nos celulares e nos consoles também. Em dezembro de 2020, chegou aqui no Brasil o Google Play Pass. É o serviço de assinatura que dá acesso a mais de 650 aplicativos e jogos da Play Store para celulares com o sistema Android. A assinatura mensal custa R$ 9,90, com a opção de assinatura anual por R$ 89,99. No catálogo estão alguns jogos como Stardew Valley, Limbo, Terraria, Monument Valley 2, Minimetro, 2048 e AccuWeather, só jogão. Cara, biblioteca de responsa também, né, bro? E assim, na categoria dos serviços de streaming de jogos, que também rodam no mobile, a gente tem alguns outros exemplos, né? Lembrando que o Apple Arcade e o Google Play Pass, você tem que instalar o jogo no seu aparelho, ele não roda online. Mas tem essa outra categoria de serviço em que o jogo ele roda na nuvem, né? Roda em um processador que está longe de você e o que você vê é o streaming do que está sendo processado e transmitido via internet. Esse tipo de serviço ele já existe, tem alguns sendo testados no Brasil, mas é muito difícil a expansão dele, principalmente aí para países emergentes, porque ele depende de conexões com a internet muito boas para ser rodado, né, bro? Sim, e os primeiros anúncios de serviço de streaming de jogos que chegaram para celulares foram o Google Stadia, da Google, e o xCloud, da Microsoft. As empresas queriam basicamente integrar as experiências de consoles caseiros com a do mobile, permitindo que o jogador pudesse continuar a campanha de Assassin's Creed, por exemplo, que estava jogando em casa, direto em um aparelho móvel. Queria dar essa opção aí pra galera. Aos poucos, o xCloud está sendo disponibilizado em todo o mundo. Alguns testes, inclusive, já foram realizados aqui no Brasil. A principal dificuldade de expandir um serviço como esse é justamente a conexão de internet que você falou, porque ela precisa ser muito estável e veloz também, o que não é uma realidade aqui pra gente, a gente já sabe disso, né? E esses dois serviços eles pegaram caminhos diferentes, né? A Microsoft tem sido muito estratégica com a expansão do xCloud, fazendo vários testes, o que não aconteceu com o Google Stadia. O Stadia, ele foi, desde o anúncio dele até o lançamento, foi um curto espaço de tempo. Foi entre 2018 e 2019. Ele inicialmente foi lançado nessa velocidade em alguns países selecionados, entre eles os Estados Unidos, e talvez essa agilidade toda no processo tenha feito ele não dar muito certo. Logo quando foi lançado, os problemas foram inúmeros, bro. As pessoas tinham um problema com lag, né, que é quando você aperta um comando e o videogame demora para dar aquele comando, isso atrapalha muito a jogatina. Também tiveram problemas com quedas de frame, de quadros por segundo, de qualidade. A verdade é que o Google Stadia ele não tá vingando muito lá fora não, e nem, como a gente falou, nem chegou aqui no Brasil, e já tem várias coisas acontecendo ali no grupo do Google Stadia. Inicialmente, o jogo ia ter diversos games exclusivos, o que não aconteceu. Diante dessas polêmicas, muitos executivos deixaram o Google Stadia, inclusive a Jade Raymond, que foi criar um estúdio independente chamado Raven e já está trabalhando aí em uma franquia pro PlayStation. Inclusive, vários desenvolvedores saíram do Google Stadia para ir pra Raven também. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco do Game Shark, eu e o Lucas vamos comentar as principais notícias dos últimos dias, então não sai daí. Game Shark de volta, começando o nosso bloco de notícias com uma notícia sensacional, Lucas Arras. Mais empresas confirmaram presença na E3 2021. Uhul! E3 tá viva! Vivíssima! Quais foram essas empresas, Lucas? Então, novas confirmações vêm da Square Enix, da Sega, da Bandai Namco e da Gearbox, que confirmaram suas presenças, deixando o evento aí muito maior, bro. Lembrando que outras empresas também já tinham confirmado antes, como a Xbox, a Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, a Warner Bros. Games e a Koch Media.
E olha, teve uma pessoinha aí específica, o senhor Konami disse que não vai participar da E3 esse ano por conta do timing. Basicamente, eles afirmaram que, em uma publicação, que eles estão trabalhando em vários projetos importantes, só que eles devem soltar novidades nos próximos meses. Então, eles não estavam prontos para anunciar nada na E3. De qualquer forma, o evento já tá com muita gente aí, muita gente bacana. E lembrando que ele vai acontecer entre os dias 12 e 15 de junho. E é só um dos eventos que a gente vai ter nesse formato online no calendário do Gamer. Pois é, teve outra empresa que confirmou, né, que vai ter um evento online bem bacana. Exato, a gente vai ter Gamescom, que também vai ser 100% online. Ela vai acontecer entre os dias 25 e 27 de agosto. Lembrando que a gente vai ter aquele primeiro dia já tradicional, o Opening Night Live, com o Geoff Keighley, que é um grande jornalista aí do Jornal Games. Espero que seja bem interessante essa apresentação, porque eu lembro que ano passado foi um tiquinho fraquinho, mas foi legal. Então, bom, já temos aí alguns meses movimentados em termos de anúncios no segundo semestre e agora em junho. Ansiosa. Agora, trocando um pouquinho da água pro vinho, tem uma notícia aqui, no mínimo, peculiar sobre a CD Projekt Red. Isso porque o diretor de The Witcher 3 deixou a empresa. O que aconteceu, Lucas? Bru, uma reportagem que a Bloomberg teve acesso mostrou um processo que estava rolando dentro da CD Projekt Red e que inocentou o diretor Conrad Tomaskev de acusações de bullying dentro da empresa. Mas ele acabou, de qualquer maneira, mesmo declarado inocente, afastado da empresa, né? E ele ainda disse que muitas pessoas estavam sentindo medo, estresse e desconforto ao trabalhar com ele. O dev chegou a pedir desculpas, mas enfim, bem estranha essa situação. E, inclusive, era até esperado que ele tivesse envolvido em um novo game de The Witcher, que ainda não foi anunciado formalmente, mas já estava ali nas conversas da CD Projekt Red. Bom, definitivamente o estúdio não está em bons momentos em relação de credibilidade. A gente sabe que Cyberpunk 2077 vendeu mais de 13 milhões de cópias, então financeiramente talvez esteja ok, mas vamos ver aí o que o futuro reserva para a empresa. Outra notícia aqui que a gente vai destacar no bloco de hoje são novidades para a franquia The Division. A Ubisoft anunciou um monte de coisa, né, Lucas? Demais. Você gosta de jogo gratuito, você que tá aí em casa? Fique aí, porque The Division vai ganhar um novo título. Ele se chama The Division Heartland e é uma experiência gratuita para jogar nos consoles e no PC. A gente não tem ainda uma data certeira do lançamento, mas ele está previsto para chegar entre 2021 e 2022. Mas esse não é o único anúncio, não é? A Ubisoft ainda anunciou um jogo mobile de The Division. Mais detalhes serão revelados posteriormente, mas basicamente é mais uma franquia aí investindo em dispositivos móveis. A gente viu recentemente Apex Legends, que está pronto para chegar também. Call of Duty Mobile já chegou com tudo. Vamos ver como que vai ser a estreia de The Division. E tem um filme baseado na franquia que já foi anunciado, mas vale a pena a gente relembrar aqui, porque foi uma das menções aí desse anúncio da Ubisoft, né, Lucas? Bru, essa adaptação, ela vai ser baseada no primeiro jogo e tem uma dupla de protagonistas que, nossa senhora, hein, Bruna Perilhas? Maravilhosa! Que dupla? É a Jessica... menina! É a Jessica Chastain e o Jake Gyllenhaal, que a gente conhece aí como o papel do mistério maravilhoso no Homem-Aranha Longe de Casa. Além disso, a gente tem outros nomes como o Rayson Marshall Tumber, de Família do Bagulho, que assumiu a direção do filme. Enfim, vamos esperar. Promissor, viu, pelos nomes envolvidos. Essa dupla aí é a definição de tanto faz, né? Bom, próxima notícia. A Nintendo fez um anúncio bem bacana nos últimos dias, que é um jogo chamado Game Builder Garage. O que é esse jogo, Lucas? Então, ele é um aplicativo educacional para a criação de jogos, né? O game deve chegar no Nintendo Switch no dia 11 de junho, se eles não mudarem a data anunciada, e é basicamente a gamificação da produção de jogos. É um conceito que a Media Mela que lançou para o PlayStation 4 com aquele Dreams, né, Bru? Isso que eu ia falar, um monte de gente elogiando o anúncio da Nintendo, que é muito bacana, lembra muito o que eles já ofereceram com a franquia Super Mario Maker, mas eu queria falar que meio que Dreams já fez muito essa proposta e fez muito bem, né? Não, demais. Mas assim, esse jogo, pela gameplay que eles mostraram, parece deixar as coisas mais simples. Mais simples, né?
Apesar do Dream ser muito legal, ele é um pouco difícil. Já nesse aplicativo, no Builder Garage, a gente vai poder fazer as coisas pelos Joy-Cons, pelo Pro Controller, ou ainda usar mouse conectado ali pelo USB, pelo Nintendo Switch. E uma coisa que eu acho que deixa ainda as coisas mais simples é poder usar a tela de toque do Nintendo Switch para construir seus próprios jogos. Acho que isso vai deixar as coisas muito mais simples na hora da galera desenvolver ali seus projetos. Com certeza. Não, foi um anúncio bem bacana. Tô interessada aí para ver como que a galera vai aproveitar todos esses recursos, como que eles vão criar games aí originais e divertidos. Lá fora esse jogo vai custar $29, mas no momento da gravação desse Game Shark, o game ainda não apareceu na biblioteca aqui da eShop brasileira. Olha, Lucas, ainda falando de Nintendo, recentemente a dona Big N revelou o último relatório financeiro da empresa do último ano fiscal. E olha, ótimas notícias para Nintendo. Nintendo não está falindo, muito pelo contrário. O Nintendo Switch se aproxima dos 85 milhões de unidades vendidas. Só no último ano fiscal, que terminou em 31 de março de 2021, foram vendidas mais de 28 milhões de unidades. Então, basicamente, esse foi um dos anos fiscais mais rentáveis da empresa. Parabéns aí, Nintendo. Cara, Nintendo Switch sem freio, né? E falando um pouquinho dos jogos, a Nintendo vendeu mais de 230 milhões de unidades de game. Eu não consigo nem imaginar o quanto de jogo é isso. E entre os títulos mais vendidos, continua aí no topo da lista o sempre líder e maravilhoso Mario Kart 8 Deluxe, que já tem aí mais de 35 milhões de cópias acumuladas. O jogo que nem de Switch é, Bruno, é de Nintendo Wii, mas mesmo assim é maravilhoso. E vendeu muito bem. Continua vendendo muito bem, mas quem continua vendendo muito bem também é Animal Crossing New Horizons, é um sucesso do Nintendo Switch. Em um ano só, o jogo vendeu mais de 32 milhões de cópias. Logo depois dele vem Super Smash Bros. Ultimate com 23 milhões de cópias, Zelda Breath of the Wild com 22 milhões e Pokémon Sword and Shield com 21 milhões. E sabe quem tá bem também? O Ring Fit Adventure, que eu tô doida pra comprar, mas eu não consigo desembolsar tanto dinheiro nesse jogo, Lucas. Ai, tá carinho, principalmente aqui ele não chega oficialmente aqui no Brasil, né? A gente tem que comprar ali por terceiros e aí o preço ele balança muito. E assim, o Ring Fit Adventure ele vendeu mais de 10 milhões de cópias nesse último ano fiscal. Pelo menos uma dessas cópias foi pra casa do Cláudio Prandoni, nosso querido editor-chefe, que todos os dias está usando ali para fazer atividades físicas. Agora, no relatório fiscal, uma notícia de venda que me chamou bastante atenção, Bru, foi da coletânea Super Mario 3D All Stars, aquela coletânea que se auto-implodiu no dia 31 de março e que trazia o Super Mario 64, o Mario Galaxy e o Mario Sunshine, 3 jogos aí antigos da franquia do Mario. Ela vendeu em um ano, que foi o ano que ela existiu, já que não está mais disponível, 9 milhões de unidades. 9 milhões de unidades vendidas em 3 jogos antigos pro Nintendo Switch. A Nintendo tá fazendo muito dinheiro com esse console. Não chegou nem a completar um ano, se eu não me engano, saiu em setembro do ano passado pro Switch. Eu acho essa coletânea uma cachorrada, uma sem vergonhice, viu? Sendo bem honesta aqui. Não adianta nem criticar, é igual a versão lá do Zelda que vai sair, do Twilight Princess, não, é do Skyward Sword. Não adianta criticar porque a galera compra. A Nintendo não precisa fazer nada. E aí, o que ela faz? Ela vai lá e bota o preço cheio do jogo e a galera compra mesmo assim. Então, o que eu vou falar, né? Eu só vou observar, porque não adianta nada. Eu acho essas coletâneas bem complicadas, pelo valor e pelo que elas oferecem. Mas enfim, Nintendo aí tá nadando no dinheiro. Agora chegou a hora da gente falar dos lançamentos da semana. Assassin's Creed Valhalla vai receber uma DLC, sua primeira expansão, no dia 13 de maio, essa semana, nos consoles e no PC. Isso, Bru. Wrath of the Druids vai levar a nossa protagonista, ou protagonista, Eivor, para a região da Irlanda. Lá você vai investigar ruínas de um culto chamado Os Filhos de Danu. Esse conteúdo ele pode ser comprado separadamente com o jogo, né? Ou como item de passe de temporada, que é vendido também em algumas versões
do Assassin's Creed Valhalla. Se você quiser comprar o passe de temporada separadamente também tem como. E ainda Assassin's Creed Valhalla deve receber uma segunda expansão lá no segundo semestre de 2021 chamada Siege of Paris. Outro lançamento que vale a pena a gente destacar aqui é Mass Effect Legendary Edition para PlayStation 4, Xbox One e PC, chega no dia 14 de maio. Inclusive a gente já fez um Game Shark sobre essa franquia, tem até unboxing de uma edição maravilhosa de Mass Effect Legendary Cache. Nossa, maravilhoso mesmo, vem com um capacete imenso que você pode usar de decoração. Na casa da Bruna, se virar de ponta cabeça, o T'Challa, que é o gato dela, pode usar de cama, é incrível. Mas falando agora dessa coletânea, ela traz a remasterização dos 3 jogos da trilogia e mais do que isso, Bru, traz os mais de 40 conteúdos adicionais que foram lançados para a trilogia ao longo dos anos. Então, uma coletânea parruda. Quem comprar vai ter muita coisa para jogar. Parruda de conteúdo, parruda de preço também, mas eu tô empolgadíssima para jogar essa coletânea. Ela tá otimizada para rodar na resolução 4K Ultra HD e traz melhorias significativas nos visuais, nas texturas, nos modelos, na interface e também tem até alguns ajustes de gameplay. Terminando meu Resident Evil Village, eu acho que eu vou pra essa coletânea porque eu sou gadinha de Dragon Age, eu sou gadinha da BioWare, não consegui terminar Mass Effect, então essa coletânea, vai cair como luva pra mim. Você pretende jogar, Lucas? Pretendo jogar, eu nunca joguei Mass Effect, então o meu conhecimento sobre a franquia adquiri assistindo Game Shark, que inclusive já está disponível lá no YouTube da Loading 52X, mas pretendo pegar sim, Bru. E ainda falando de lançamentos, tem mais um pra esse mês, né? Subnautica e Subnautica Below Zero. Primeiro que o Subnautica ele vai chegar pro Switch, enquanto essa sequência, o Below Zero, chega aí no dia 14 de maio. Você conhece essa franquia? Gosta, Bru? Conheço, mas talvez não coloque tão cedo assim na minha fila de jogatina. Parece um jogo muito bonito, quem sabe um dia. Lucas, o nosso tempo acabou. Por favor, suas considerações finais sobre o Game Shark de hoje? Minhas considerações finais é que eu vou voltar pro meu Apple Arcade, que tem um monte de jogo baixado aqui, eu tenho um mês gratuito para aproveitar. Mas, Bru, pessoal de casa, muito obrigado pela companhia e um beijo no coração de vocês. Aproveite por todos nós. Galera, um beijo, até a próxima, se cuidem, até mais.